A gente está atualizando as informações a todo instante, também em contato com as autoridades. E agora a gente conversa diretamente com o gaúcho que está vivendo tudo isso. Esses temporais que atingiram o RS deixaram muita gente sem comunicação, com muita dificuldade, falta de telefonia, internet ou dificuldade de acesso aos locais por causa das estradas bloqueadas. E nós já estamos aqui em tela com o Andrei Belé, porque esse drama atingiu a sua família, vocês que também trabalham ali com a viticultura, com a enologia, todos esses assuntos conectados ao vinho. Eu quero ouvir de você, por favor, Andrei. Você está neste momento em Bento Gonçalves? Bom dia, Elisa. Primeiramente, a gente agradece por toda a divulgação que a CNN tem feito a respeito das enchentes aqui no estado, porque isso ajuda muito a sensibilizar as pessoas por fato de que realmente tem muita gente precisando de ajuda. Eu, no momento, estou em Bento Gonçalves, na verdade, no município vizinho aqui, que é Pinto Bandeira, praticamente colado. Eu estou na casa de alguns amigos que ficam numa área bastante segura e uma área que serviu para a gente como base de apoio para começar a fazer o resgate de familiares, de amigos, enfim, que estavam em áreas de mais risco. Então, tô falando aqui da casa de pessoas que ajudaram e estão ajudando a acolher quem teve que sair da sua casa. E esse trabalho segue aqui em Bento nos próximos dias, com certeza ainda. Muito bom que nós temos amigos e gente com quem contar, né? Porque por isso que a gente vê esse tipo de cena aqui com o Andrei narrando pra gente que está na cidade ao lado, e a gente está muito sensibilizado com tudo que está acontecendo, enquanto imprensa é a nossa missão também fazer toda essa cobertura. Onde você está neste momento? Chove? O tempo está fechado? Como é que está a previsão por aí, Andrei? E até aproveitando para ouvir de você a dificuldade que você teve para encontrar o seu pai, é isso? Vocês ficaram incomunicáveis e, lógico, aquele desespero de não conseguir um contato com o próprio pai. A gente tem uma previsão de chuva para os próximos dias, mas pelo que a gente viu, é muito menor do que aquela que já veio, até porque a gente, por vezes, se pergunta de onde pode vir tanta água, porque eu não cheguei a acompanhar nenhum dado oficial, a gente ficou numa função muito, assim, muito alheia a outras, né? Mas a gente escuta as pessoas falando em 600 milímetros acumulados aqui em Bento, algo assim. Então tem uma previsão para chover menos, mas eu estava até acompanhando a tua entrevista anterior e vi que semana que vem um pouco mais de água também. Então a gente tá em extremo alerta. Na verdade, todos os acessos para chegar na área rural, aonde a minha família e vários amigos, famílias amigas têm vinhedo, teve todos os acessos completamente destruídos. É uma área muito montanhosa, é uma área que fica numa serra um pouco mais alta. Aqui em Bento, em geral, na cidade, a cidade não foi tão afetada, mas os vales mais profundos, a zona rural é a que mais sofreu. Então, muitas localidades ficaram e ainda estão inacessíveis. Então, o que aconteceu? Foram 2 dias em que a comunicação era muito escassa e que a gente ficava entre dois problemas. Existia um problema dos deslizamentos, foram vários deslizamentos que ocorreram na nossa localidade. Um deles foi bastante próximo da casa do meu pai, algo como 50 metros, 100 metros da casa, e isso fez eles saírem para casa de outros familiares, para casa de alguns tios meus. Logo depois, no dia seguinte, foi emitido um alerta, e esse alerta era para um rompimento de represa, para a represa que abastece Bento Gonçalves. E a casa desse meu tio, onde eles haviam se abrigado, e era um lugar teoricamente mais seguro contra deslizamentos, ficava na área de risco da represa. Então, o cerco começou a se fechar, e a gente tinha, por um lado, esse medo das montanhas que estavam desabando, e, por outro lado, o medo também da represa que ficou em alerta. Era a barragem de São Miguel, uma das barragens que não sei se ainda está em alerta, enfim, mas que podia ter rompido. Então, a gente estava com bastante, uma aflição muito grande. Porém, ontem nós conseguimos resgatar não só meu pai, meus tios, nós tínhamos, enfim, é a área onde eu cresci, onde eu vivi boa parte da minha vida. Hoje eu moro na zona urbana, mas vivi ali, então eram muitos pais de amigos, amigos meus, que a gente foi ontem conseguindo buscar. Assim, era algo que a gente não imaginava nunca que ia passar. Era completamente fora de comum. Pessoal abrindo trilha no mato, pessoal arriscando a vida,
E assim, eu olhava e pensava, poxa, tem... basicamente, né, a gente começou o trabalho com... Veio a Defesa Civil, os bombeiros ontem, né? Mas é um trabalho que foi muito feito, assim, por amadores. Foi um trabalho de voluntariado. E a gente via pessoas arriscando a vida, principalmente pessoas aqui da região que têm veículos 4x4, jipes, que têm quadriciclo. Uma coisa é você arriscar a vida para salvar um familiar. A gente estava arriscando, tinha pessoas arriscando a vida para salvar estranhos. Nós vamos lá para fundo Somente. desse muro e Sim. não precisa ter comprometer com compromisso, Tá. eu vou deitar no cabelo inteiro. Beleza. Pode contar para a Desculpa, gente, só Andrei. cortou. Pode contar o que está acontecendo. É parente ou é Não, amigo seu que está te hospedando? Era um amigo, vizinho do meu pai, que está hospedado aqui nessa casa. Ele só veio me falar que estava tudo bem, que ele ia sair. Ele veio me avisar, porque ele também estava precisando de remédio, enfim, que vai comprar os remédios e tudo mais, né? Claro, a gente Mas eu compreende contava totalmente. que era incrível a gente ver, assim, pessoas que estavam ali para se arriscar e para salvar desconhecidos. É uma coisa, assim, inacreditável. A gente não tem nem como agradecer essas pessoas, sabe? A gente fica pensando, pô, como é que tu vai agradecer alguém que colocou a vida em risco, sabe, para salvar a vida de um familiar teu? E uma pessoa que fez isso de forma voluntária. É assim, a gente está nesse meio de tristeza, ver regiões, localidades muito piores, na verdade, do que a própria onde a gente conseguiu resgatar meu pai. E ao mesmo tempo a gente fica impressionado com como tem pessoas boas que, assim, se dispõem e que ajudam. É uma coisa fora de comum. Muito bom. E a gente fica muito feliz de ouvir isso também, porque, claro, a gente deposita a responsabilidade, né, Estevão Limana, nas autoridades, porque tem essa obrigação de fazê-lo, mas nessas horas é a ajuda do vizinho, é esse ciclo, né, de ajuda, de empatia que acaba salvando a vida de muita gente. Estevão Limana também está com a gente aqui, Andrei, para fazer-te uma pergunta. Elis, essa dá para dizer assim, no Rio Grande do Sul, utiliza a expressão que é a força do colono, né, do trabalhador do campo, que consegue ajudar um ao outro, principalmente essas localidades mais de difíceis acesso. Eu queria perguntar para o Andrei, bom dia para ele, primeiramente. A gente está falando, é claro, né, com esse cuidado com as pessoas, de resgate. Tem muita gente que ainda está ilhada em cima de casa, do telhado, aguardando pelo resgate, mas não dá para deixar também de prestar atenção na situação de Bento Gonçalves e também nessa situação que nós conhecemos da situação agropecuária da cidade, ou melhor, da agricultura da cidade. Bento Gonçalves é a produtora de vinhos do país, uma das principais cidades, e nós temos um impacto muito grande também. Queria que o Andrei pudesse nos contar se isso também está impactando, dá para ver uma destruição na área rural, nessa área que sustenta a economia da Serra Gaúcha. Bom dia, Estevão. A gente acaba deixando isso um pouco de lado, porque realmente está completamente assim focado em trazer as pessoas para lugares seguros, mas eu acho que quando cair a ficha, a gente vai ter uma noção melhor desse impacto. Talvez a ficha não tenha caído, sabe? Na nossa localidade, várias propriedades tiveram perda de vinhedo, porque os vinhedos são em costas de montanhas e as montanhas começaram a descer, então, naturalmente, os vinhedos também começaram enfim, a ser levados junto com a força da montanha. Então, a gente não consegue mensurar quanto. Particularmente, meu pai perdeu como 20% ou 25% do vinhedo, mas isso a gente sabe que dá para trabalhar, dá para recuperar, não é nada que vai, enfim, que vai impactar a nossa vida tão diretamente. Então, a gente tem essa noção de que foi, sim, algo difícil. Oi? Oi, a gente está te ouvindo, Alô? Andrei. A gente te ouve. Pode Sim, seguir, perfeito. por gentileza. Perfeito. Deu uma cortadinha, mas a gente tem essa noção de que foi algo muito complicado. Teve pessoas que eu sei que perderam muito mais do que essa porcentagem que eu citei do meu pai. A gente sabe que vai demorar muito para ter acesso novamente, porque as estradas foram destruídas. Então, o que se abriu agora de caminho foram caminhos alternativos, foram rotas, foram trilhas, na verdade, que foram abertas, né? Então, vai demorar para voltar a energia elétrica, vai demorar para voltar... assim, a normalidade vai demorar meses, talvez anos para voltar, porque tem muito trabalho para ser feito. A gente vai ter que ter a compreensão também de que os próprios órgãos públicos vão ter que trabalhar por prioridade. Quando começou o resgate, por exemplo, a nossa localidade não foi a primeira que foi resgatada, e a gente sabia e tinha consciência disso porque lá estavam todos sob perigo, mas estavam todos bem.
e tinha lugar com gente soterrada, teve muita gente que faleceu, como vocês noticiaram. Então, a gente sabe que as coisas agora vão ter que acontecer, sabe, no tempo delas. A gente vê aqui a Prefeitura de Bento trabalhando muito. Assim, é absurdo também como a Prefeitura em Bento e também aqui em Pinto Bandeira, que é o município vizinho, estão trabalhando. Mas a gente sabe que as coisas vão se recuperar com o tempo. Não vai ser da noite para o dia que eles vão conseguir recuperar todas as estradas que se perderam. É um trabalho primeiro para pegar todo mundo e depois para começar a pensar nesse outro lado, né? Mas as perdas para a viticultura vão ser muito grandes, com certeza. Pois é, ainda mais que vocês trabalham com isso, né? Dependem da terra, dependem de toda essa cultura da uva. É muito sensível o que está acontecendo. Andrei, muito obrigada, hein, pela gentileza de ter conversado com a gente. Andrei Belé, que é enólogo, ou seja, entende de enologia, trabalha com a cultura da uva e também viticultor no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Eu que agradeço e, enfim, queria deixar só uma última mensagem, agradecer mais uma vez a vocês por oportunizarem a gente poder contar e assim, muito com o objetivo de sensibilizar as pessoas, porque realmente é algo muito sério que está acontecendo aqui. Pela nossa felicidade, tanto a minha família quanto as mais próximas, enfim, todo mundo saiu e foi para casa de familiares, todo mundo tem uma condição boa, mas tem muita gente muito humilde aqui na região que perdeu a casa que tinha, está precisando de ajuda. Então, é quem está próximo levar roupa, levar comida, quem está longe, procurar os órgãos que estão pegando doação, fazer o seu Pix, ajudar, porque certamente isso vai ser muito bem-vindo, tá? A região está precisando de mais, então é importante, assim, que quem puder, da sua maneira, ajude, porque vai fazer a diferença. Totalmente. Assim desejamos. Muito obrigada, Andrei. Bom dia. Estevão Limana, a gente conversa daqui a pouco novamente aqui na programação.